Portanto, após a radiação da luz do jorei, a dor e os demais sintomas da doença desaparecem, mas ainda permanecem os resíduos das impurezas queimadas. Como, porém, são elementos mortos, não têm poder de ação, assemelham-se a cadáveres, não mais conseguem irritar, provocar dores ou coceiras. Apesar disso, o corpo humano vai ter que expelir esses elementos estranhos. Para tanto, possui em si mesmo um poder ativo, capaz de expulsar do seu interior tudo o que não lhe for compatível. Ciência Divina. Ensinamento de Meixo Sama, Evangelho do Céu 2, página 196. Como sempre falo, o fogo do lado espiritual é muito mais forte e está ligado ao espírito do sol material. Embora a explicação seja difícil, esse poder, na verdade, constitui uma ciência divina. Normalmente, quando se mencionam princípios científicos, o foco da observação corresponde a realidades visíveis, mas aqui estou me referindo ao invisível, ou seja, ao saber de Deus. Assim, então, o poder do espírito do fogo, ao ser irradiado no local afetado por uma doença, processa a cura de maneira natural, porque se dissipam as nuvens do corpo espiritual. Estas, por sua vez, são formadas de suiço, impuro, ou seja, de partículas nocivas que estão dentro do suiço, espírito da água, solidificadas em forma de toxinas, oriundas da ingestão de remédios ou aplicação de injeções. No início, essas impurezas ficam espalhadas pelo corpo, mas vão aos poucos concentrando-se em determinadas partes, causando dores e inchaços. Na verdade, tudo isso indica a presença de suiço tóxico, que contém inúmeras partículas nocivas. É por essa mesma razão que as pessoas sentem rigidez nos ombros, quer dizer, elementos impuros de suiço estão solidificados nesse local. Então, quando se ministra jorei nos pontos doloridos ou inchados, o poder incalculável do fogo invisível, muito mais forte que o da bomba atômica, chega às partes solidificadas e queima as partículas nocivas, embora as minúsculas e impossíveis de serem detectadas pelo microscópio. Após esse processo, sobram apenas as cinzas, eliminadas depois em forma de pus, suor ou de qualquer outro recurso. Portanto, após a radiação da luz do jorei, a dor e os demais sintomas da doença desaparecem, mas ainda permanecem os resíduos das impurezas queimadas. Como, porém, são elementos mortos, não têm poder de ação, assemelham-se a cadáveres, não mais conseguem irritar, provocar dores ou coceiras. Apesar disso, o corpo humano vai ter que expelir esses elementos estranhos. Para tanto, possui em si mesmo um poder ativo, capaz de expulsar do seu interior tudo o que não lhe for compatível. Então, se uma criança morre na barriga da mãe, que o médico tira às vezes, até com cesariana, ministrando-se jorei, o feto sai sozinho, porque o corpo humano gera um processo de rejeição para expulsar aquilo que não deve permanecer no seu interior. Inclusive, o testemunho de uma pessoa em cujo corpo havia penetrado uma agulha. Foi-lhe canalizado o jorei e esse objeto saiu naturalmente. Em outro relato, consta ter alguém enfiado na perna uma agulha, a qual, depois de alguns meses, começou a mudar de posição, indo sair do outro lado. Essas ocorrências mostram que elementos estranhos ao corpo humano vão ser eliminados de qualquer maneira. O mesmo acontece com aquelas partículas nocivas que formam as nuvens espirituais. Uma vez mortas, serão infalivelmente expelidas. Torna-se indispensável, portanto, queimá-las pelo espírito do fogo, Kaso, irradiado através do jorei. Interessante observar também que a descoberta de Kaso coincide com a invenção da bomba atômica, metade do século XX. Fato esse relacionado ao tempo certo.